Castigado pela mãe, Munesh, um menino hindu de 4 anos de idade, ameaça voltar para uma aldeia situada a certa distância, dizendo ser Bhajan Singh, moço que morrera de febre aos 20 e poucos anos, naquela mesma vila, cerca de 5 anos antes. E acrescenta: tem uma outra mãe, 3 irmãos, uma esposa e uma filha, além de uma casa, um poço, um jardim e uma fazenda. Para nos auxiliar nesta análise objetiva dos estudos e afirmações do professor Banerjee, convidamos os seguintes especialistas que passamos a apresentar. Dr. Alberto Lira, médico psiquiatra, presidente do Instituto Paulista de Parapsicologia. Engenheiro Hernani Guimarães Andrade, engenheiro civil, diretor de pesquisas do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas. Professor Padre Oscar Gonçalves Quevedo, professor de parapsicologia nas faculdades Anchieta de São Paulo, diretor do Departamento de Experimentação e Pesquisa do antigo Instituto Brasileiro de Parapsicologia, no Rio de Janeiro, e membro de honra do Instituto de Investigações Parapsicológicas de Córdoba, Argentina, e Montevidéu, no Uruguai. Atualmente diretor do Centro Latino-Americano de Parapsicologia das faculdades Anchieta. Professor Henrique Rodrigues, técnico em eletrônica, professor de psicologia, membro do Conselho Científico da Sociedade Mineira de Parapsicologia. Professor Henrique Rodrigues apresentou recentemente uma série de palestras sobre parapsicologia na Universidade de Belo Horizonte. E nesta rodada nós passamos ao engenheiro Hernani Guimarães. Quanto à questão de se a pesquisa da memória extracerebral introduz alguma coisa de novo na parapsicologia, é algo de novo que está sendo introduzido no estudo dos fenômenos paranormais. Agora, eu gostaria de aproveitar o ensejo para esclarecer ao público teleouvinte algo a respeito de memória extracerebral, porque pode ocorrer que algumas pessoas não tenham ouvido o início deste programa, as exposições feitas pelo professor Banerjee. A memória extracerebral, ela ocorre geralmente, de modo geral, não é exclusivamente, em crianças que desde a mais tenra idade, mais ou menos logo que começam a falar, crianças essas que reclamam, ou melhor, afirmam que não são daquele lugar. Elas dizem: eu não sou daqui, eu já vivi em outra cidade. Ao dirigir-se aos pais, diz: você não é meu pai e você não é minha mãe. Meu pai e minha mãe chamavam-se fulano de tal. E essas crianças vão afirmando certos fatos com tamanha precisão, insistem de tal forma nas ocorrências passadas que geralmente as pessoas acabam procurando certificar-se daquelas afirmações. E normalmente, em grande número desses casos, as verificações mostraram que aquilo que a criança dizia, aquilo que a criança reclamava, que afirmava, correspondiam na realidade àquela personalidade que ela dizia ter sido no passado, corresponde na realidade a todos aqueles detalhes que rodearam, que formaram o que se chama a circunstância da personalidade que a criança afirmava ter sido no passado. A investigação desses fatos levou então a esta designação, memória extracerebral. Isto é, a criança tem uma memória, mas que não pertence à experiência normal daquela vida da criança, mas sim a uma experiência de uma personalidade anterior. Essa personalidade possuía um cérebro, e essa personalidade morreu. No cérebro desta criança está gravada uma memória
que não pertence ao seu cérebro, não é a experiência dela, portanto, extracerebral. O fenômeno, em linhas gerais, está mais ou menos caracterizado, não com a precisão que eu desejava, devido à falta do tempo. A este fenômeno chamado memória extracerebral, que tem todas as características do fenômeno paranormal, porque foge ao enquadramento dentro das leis que nós estamos habituados a aceitar como governando os fatos normais, esse fenômeno pode ter várias interpretações. Elas podem ser, por exemplo, divididas em hipóteses normais. Admite-se que a criança teve, na realidade, uma memória cerebral. Ela foi informada. Essa hipótese é muito ingênua, muito primária, e leva, geralmente, à consideração de que os investigadores são também ingênuos e primários. Nos trabalhos do professor Banerjee e do professor Ian Stevenson, as hipóteses normais de fraude, criptomnésia, isto é, memória oculta, quer dizer, uma informação ficou esquecida, ou a memória genética, são perfeitamente, vamos dizer, eliminadas. Então, restam duas hipóteses. Há as hipóteses parapsicológicas ortodoxas, que admitem que a criança tomou conhecimento do fato desta personalidade do passado através de uma percepção extrasensorial, aliada a uma personificação ou a uma dramatização, ou então a hipótese que está sendo hoje admitida, pelo menos do grupo do professor Ian Stevenson, do professor Banerjee, e que se trata de hipóteses que incluem a sobrevivência. São parapsicológicas, mas admitem a sobrevivência e, portanto, a reencarnação e, em alguns casos, que o professor Stevenson examinou, a possessão. Engenheiro Hernando Guimarães, eu quero refutar aqui esta afirmativa do padre Quevedo de que o inconsciente não tem limites. A faculdade extrasensorial do indivíduo não tem limites. Perdão, não tem limites. Esta afirmativa do senhor contraria os fatos, porque Carlos Osis, fazendo experiências à distância, já verificou que há uma declinação no efeito da percepção extrasensória à distância. Outra também, nos fenômenos de psicocinesia verificados espontâneos, RSPK, Recurrent Spontaneous Psychokinesis, nesses fenômenos que são observados, sobretudo nos casos de poltergeist, o professor William Rowe chegou a determinar, juntamente com seus colaboradores, uma equação que revela que o fenômeno tem um declínio proporcional à distância. E aduzindo o que você está falando, você sabe que a queda da gota que eu te falei no índice de desvio de 4 milímetros de água em 20 centímetros, o declínio é maior no início do que no meio do trajeto, porque a psicocinesia sofre a influência da incidência da velocidade da gota. Quer dizer, isso é matematicamente equacionado, e a matemática não tem contestação, porque nós vamos para o quadro e demonstramos isso. E aí não há contestação possível, porque nós temos o aparelho de prova. Nós temos a prova, temos a sensitiva, temos o fenômeno demonstrado, para trazer para ante as câmaras da visão a hora que se quiser. Logo, a faculdade extrasensorial tem limites. Tem limites. Querer atribuir à faculdade extrasensorial uma ilimitação à vontade, isso é uma forma de o senhor aduzir argumentos. Eu louvo muito o senhor com a sua inteligência, trazer a um público, muitas vezes, de televisão, que não pode julgá-lo. O senhor trazer esse argumento é muito interessante. Eu faria o mesmo que o senhor, para me defender. Mas aqui, entre nós, que conhecemos perfeitamente o assunto, o senhor não traz essas notícias porque nós não vamos aceitar. Há limitações, e vou dizer mais para o senhor. Nos casos de memória extracerebral, não se observam os efeitos de declinação e emergência que são típicos em testes de parapsicologia. Eu quero que o senhor apresente provas aqui, mas provas mesmo, como essas 1000 e tantas provas que o professor Banerjee, os 600 casos do professor Ian Stevenson, que são casos provados mesmos, com argumentação irrefutável. Eu quero que o senhor apresente as provas, porque o senhor citar o que o senhor leu num dicionário, o senhor dizer assim, vocalmente, dentro de um jogo desse aqui, que não há limites. A insulina foi descoberta pelo talento do inconsciente. E são formas um tanto, como há pouco o senhor disse assim, um tanto, vamos dizer assim, dramatizadas, para já não dizer um pouco, vamos dizer assim, de uma forma um pouquinho menos do que dramatizada. Eu acho que, se nós temos que dar ao inconsciente uma ilimitada
capacidade, um poder ilimitado. A percepção sensorial, se ela não tem limite, então nós temos que cessar com a ciência, porque é como disse o meu amigo, o Henrique Rodrigues, há poucas horas, ele acharia interessante acabar com as escolas, irmos todos para um campo com os cientistas ao nosso lado, e por meio de uma difusão, não é, extrasensorial, nós ficaríamos sábios. Direta do pensamento. Isso aí, o padre Quevedo, o senhor vai me perdoar, eu estou com um pouco de veemência, não querendo lhe atacar nas suas ideias, mas mostrar perante o público da televisão, que aqui, nesta televisão, muitas vezes nos seus programas, o senhor evocou coisas aqui que não são demonstráveis cientificamente. O senhor vem me trazer aqui, por exemplo, notícias de dicionário. Dicionário não é argumento que se apresenta. Eu quero que o senhor apresente os fatos. O senhor me apresenta fatos. Apresente fatos que provem que a faculdade extrasensorial não tem limites. O senhor me contraria as experiências do Carlos Oz, ou então do William Rowe. Contraria. Agora, depois dessa rodada, padre Eu tenho publicado 3 livros onde digo que há limites. Mas os seus livros não são argumentos científicos, padre Quevedo. Então, o senhor pode ter, eu dito 40 livros dizendo que o senhor está errado, o senhor está certo. Senhor, cito aí 2 pesquisadores, eu cito aí 500, e também para os posteriores dedico 2 volumes para demonstrar que, como é por telergia e não por si capa, pois que tem também seu limite. Mas estou de acordo, claro que tem seu limite, mas não o limite tão curto que os senhores querem pôr. E vamos aos fatos, continuando estudando os fatos. Mas o senhor não me apresenta nenhum fato aprovando, ou melhor, provando as suas afirmações aqui, que o senhor já fez perante o público, telespectador aqui da TV2. Afirmação? É essa do que a faculdade extrasensorial não tem limites. Dentro do nosso globo? Não tem limite. Mas, ora, padre, que apresente a prova. Vamos ver lá. Tem um capítulo. Mas o seu livro não serve de prova, padre. São as experiências de Rande, Prade, Pico, de Hansen. Com o livro aqui, padre Quevedo. Claro. Se o senhor quer livro, eu lhe dou uma dúzia de livros de presente que está justamente. Mas eu tenho livros aqui que contrariam o seu. Eu tenho livros aqui que contrariam o seu. Estamos desviando do tema. Professor, estamos desviando do tema. Então, para... O senhor não me vem aqui com um livro para trazer prova, porque eu sou cientista e não livreiro. Nós já pedimos esse depoimento aos outros. O problema dos sinais de nascença. Bom, os sinais de nascença, nós explicamos, eu explico exatamente como o professor Rodrigues estava afirmando. Há uma influência, para mim, o espírito é um modelo organizador biológico. No momento da organização do ovo, na união entre os 2 gametos, forma-se o ovo e aparecem condições de campo suficientes para o encaixe de uma, vamos dizer assim, um termo um tanto impreciso, uma ponta deste modelo organizador biológico. Isso é fato provado. E ele vai então sendo atraído pela organização puramente, vamos dizer assim, material do ovo, ao mesmo tempo que essa organização exerce sobre ele uma influência, ele também exerce uma influência. Processo bioplástico. Ele é um processo que eu chamaria dialético, que é uma mútua influência. Esta minha teoria, apesar do sorriso do padre Quevedo, e pelo fato... É um riso mesmo. É um riso. Essa minha teoria, é uma teoria que o padre Quevedo, muito interessante, de uma forma muito jocosa, chamou de uma teoria hipótese de trabalho. Eu considero uma hipótese de trabalho e eu a submeti à experimentação em minha casa. Construí um aparelho onde eu, por processos eletromagnéticos, eu tento provocar esse campo, que eu acredito que seja o liame entre o modelo organizador e o ovo. Esse campo biomagnético, ele excitaria o crescimento de bactérias. Naturalmente, em condições magnéticas opostas, haveria então aquilo que se chama uma inibição. Pois bem, a excitação foi observada em casa, eu tenho dados positivos, não os publiquei porque eu considerei-os ainda muito insuficientes, quer dizer, são muito poucos ainda, apesar de ser quase uma centena, e desejo ainda prolongar essas experiências. Mas, entrando no mérito da questão, a formação do feto deve sofrer uma influência desse modelo organizador, sobretudo se o modelo organizador reencarna-se muito depressa, muito logo após a morte. É o que tem ocorrido com esses casos observados não digo a totalidade, há casos que não são assim. Mas o indivíduo, ele desencarna e logo se reencarna. Nesta ocasião é que se dá o fenômeno da lembrança e
e também da manifestação dos sinais quando houverem as causas para esses sinais. O padre Quevedo fala aqui, então por que todo mundo não se lembra da reencarnação? Eu pergunto, então por que todo mundo não possui faculdades paranormais ostensivas? Eu, pelo menos nas minhas experiências, porque no Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, nós vimos fazendo testes com carta zênia. Eu observei que o desvio é muito pequeno, apenas concluir. O padre Quevedo, levando avante as suas analogias, que aliás são muito infelizes, citou o caso dos sinais de nascença herdada dos pais. Não foi mais dentro, falou nos estigmas. O senhor me perdoe, isso é uma bobagem, porque o estigma que o senhor fala, as estigmatizadas, depende, sobretudo, de uma forte emoção, a crença, a visão da imagem do Cristo. Uma criança no estado fetal, padre Quevedo, não pode ter nada disso. Que captava por telepatia inconscientemente e o que captava manifestava com mas o padre Quevedo, o senhor me desculpe, mas um feto, mas um feto não pode fazer isso. Vamos ao tema. Mas o padre Quevedo está confundindo alhos com bugalhos. O padre Quevedo está confundindo Jânio Quadros com Lameira. Vou começar por dizer o seguinte, a meu ver, o padre Quevedo ou não leu ou não entendeu nem o livro do professor Ian Stevenson, 20 casos sugestivos de reencarnação, e eu acredito que ele não deva ter entendido absolutamente nada dos meus livros. Bom, ele vem com argumentação aqui de filosofia porque a questão do dicionário parece que ficou aqui um pouco fraca. Senão ele estaria ainda com aquele dicionário para poder argumentar. Filosofia, aqui no lugar onde se discute ciência, é um caso que nós podemos deixar aqui um pouco à parte. Mas eu não estou muito sozinho, porque Pascal e Jordan, no Congresso Internacional, no Simpósio Internacional de Filosofia, em Saint Paul de Vence, em 1954, tratando da questão da precognição, aliás, por acaso foi justamente esta proposição que eu fiz ao padre Quevedo, quando ele se exibia com a maior vamos dizer assim, das euforias lá no Hospital São Paulo, dando um curso, e estava mesmo debaixo de palmas. Eu fiz a pergunta sobre esse assunto, ele se embrulhou todo, não soube responder, mas em todo caso não tem importância. O padre Quevedo quer vir dar palpite em física, em matemática, ele há pouco reconheceu que eu sou capaz, porque ele disse que eu sou um especialista, e sou mesmo, eu não tenho a modéstia dele, eu sou mesmo. E ele vem dar um palpite num livro que ele não entendeu. E muito menos o livro do Ian Stevenson, porque o padre Quevedo vem me dizer que estigma é uma manifestação do inconsciente sobre a parte física e que ele também ocorre no feto. O que estigma é esse se o feto não pensa, se o feto está em desenvolvimento? A criança nasce com sinais. Uma espécie assim de balanço em tudo aquilo que foi discutido aqui, mas eu estou pedindo um esforço de síntese, pensando sobretudo no telespectador que quer assim uma solução, afinal de contas, há reencarnação ou não há? Passemos ao professor Hernani. Bom, eu não posso deixar de dar um pequeno beliscão no padre Quevedo. O padre Quevedo, ele tem o hábito de afirmar, e isso produz muito efeito em câmeras de televisão, porque o telespectador está sentado numa cadeira e não tem tempo de refletir, não é um especialista. Então ele afirma, no meio deste churrilho de palavras e esta simpatia que ele irradia, ele conquista. Mas aqui conosco a coisa é um pouco mais dura. Quando o padre Quevedo fala que o espírito não pode reencarnar-se, ele diz com uma firmeza como se ele tivesse uma certeza disso. Ele diz que o negócio não vai mesmo. Filosoficamente não pode. Olha, eu já ouvi muitas afirmativas dessa, e a própria afirmativa da redondeza da Terra foi refutada assim. E o episódio de Galileu e Galilei, ele se repetirá sempre com essas expressões. A Terra é fixa e o Sol é que gira em torno da Terra. Isso diziam aqueles que afirmavam as coisas filosoficamente com esta mesma exuberância, a mesma certeza. E hoje, apesar das afirmativas da filosofia e da teologia, o raio da Terra está girando em torno do Sol. Contrariou fundamentalmente. A posição é 100% favorável à reencarnação. Considero o assunto colocado numa posição científica de grande evidência. Eu não posso dizer que já tenho a prova para os outros, mas para mim já existe a prova da reencarnação.
Eu quero voltar e fazer justiça ao professor Banerjee, que por não estar presente aqui não poderia defender-se. Eu convivi com o professor Banerjee durante uma semana, o Dr. Ney Prieto Pérez, presidente do IBPP, também esteve com ele na Índia, e a nossa impressão foi de que é um homem direito, correto, e quando ele veio aqui não nos pediu nem um tostão, deixou lá seus haveres, seus afazeres lá em Toronto. De modo que eu considero o professor Banerjee digno e honesto.